Salve, salve, diretoria. E aí, preparados para a aula de hoje? Tá? Hoje eu preparei um material, tá? Que ele fala um pouco do módulo 5, do 6 e do 7. Por quê? Porque eles falam da análise gráfica, fala de função do primeiro grau e também de função do segundo grau. E o Flávio acha importante a gente falar em paralelo, tá? Dessas três vertentes, para que a gente entenda e aprenda a colocar uma função do primeiro grau num gráfico, tá? E uma função do segundo grau também no gráfico, e identificar a diferença dos dois, das duas funções no plano cartesiano, tá? É claro que não existem só essas, a gente também tem a função exponencial, a função logarítmica, que mais para frente a gente vai trabalhar elas, tá? Mas por enquanto só essas duas, beleza? Então vamos nessa. Bem, gente, a primeira questão aqui, tá? Ela foi da SpaceX de 2011, tá? Uma questão bem simplesinha, só que ela tem os detalhes que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, é o seguinte, quando ele fala aqui, ó, cadê meu cursor? Tá aqui, ó. O domínio da função real, ou seja, eu tenho que encontrar valores para f de x, tá? Que tornem o quê? Tornem esses números, tá? Participantes do conjunto de números reais. Então aqui eu tenho uma fração. Vocês estão vendo? Ó? Tenho raiz de 2 menos 2x dividido por x ao quadrado menos 8x mais 12. Então tem uma fração. Então logo de cara, eu posso identificar que x não pode ser nenhum valor que me deixe com essa expressão aqui com valor negativo, tá? Porque não existe raiz quadrada de valores negativos, tá? E aqui embaixo eu tenho que fazer com que essa expressão x ao quadrado menos 8x mais 12 seja diferente de zero. Tá? Pode ser qualquer número, pode ser um número negativo, enfim. Só não pode ser um número igual a zero. Então, para isso, o que a gente faz? Tá? Coloquei aqui, ó, o denominador não poderá ser zero. Então, a gente coloca toda essa expressão aqui, ó, x ao quadrado menos 8x mais 12, diferente de zero, porque ele não pode ser zero. Tá? Olha aqui, cheguei a uma equação do segundo grau. Ó. Aqui, ó. Tá? Por que segundo grau? Porque o a está elevado o quê? O monômio a está elevado ao grau 2. Então, beleza, tá? Isso daí é só a teoria, só para relembrar a vida de vocês. Aí eu faço normal, tá? Uso Bhaskara, acho delta, faço Bhaskara. Aí normal, olha lá, ó, coloquei, ó, delta. Ó, b ao quadrado menos 4ac. A1, C12. Resolvi tudo, deu delta igual a 16, tá? Aí a gente vai encontrar as raízes. 8 mais ou menos 4 sobre 2. 8 mais 4, 12. 12 por 2, 6. Tá? Depois 8 menos 4, 4. 4 por 2, 2. Opa! A gente já sabe o quê? Que x não pode ser 6 e não pode ser 2. Tá? Duas condições. Até agora, duas. X pode assumir qualquer valor, menos 2 e 6. Ok? Belezinha? Tá, mas só que a gente tem outra condição também. Olha aqui, esse cara aqui, essa expressão não pode ser negativa. Então eu tenho que fazer o quê? 2 menos x. Esse cara ele não pode ser negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então eu coloquei aqui, ó, como o índice da raiz do numerador é positivo, tá? Esse cara tem que ser positivo, temos que 2x, 2 menos 1, é maior ou igual a zero. Ele pode dar zero, mas número negativo não. Então colocamos lá, ó, 2 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Não pode ser número negativo. Resolvi essa inequação, joguei 2 para o outro lado, tá? Fica menos 2 vezes menos 1. Esse cara vai dar 2. Multiplico todo mundo por um valor negativo, tá? Por isso que eu coloquei aqui, só para inverter os sinais, porque o x tem que ser positivo. Não esquecendo de inverter o sinal. Deu x, tá? X tem que ser menor ou igual a 2, tá? Então, para isso, vamos pensar. Aqui eu tenho intervalo. Acabei botando aqui sem querer, rápido, antes da resposta, tá? Ou seja, esse x, ele tem que ser um número menor do que 2. Concordam comigo? Então, já 6 ele não pode. Não pode ser 3. Se eu olhasse somente essa condição aqui, ele poderia ser 3, poderia ser 4, poderia ser 5, tá? Mas essa junto com essa, tá? Olha só, x tem que ser menor ou igual a 2. Então, x não pode ser 3 por conta dessa condição aqui. Por conta dessa, poderia.
mas tem que ser as duas, então não pode ser o 3, tá? Então, beleza. Então, o domínio da função será dado por esse intervalo. Olha lá. Menos infinito, que aí vai embora, tá? Olha só. E 2. Então, chegamos aqui à nossa conclusão. Ok? Próxima. Ah, tá, não, eu coloquei aqui. Olha só, gente, como que se monta? Eu tenho aqui, tá, uma equação do segundo grau. Então, se eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho uma função do segundo grau. Se eu tenho uma função do segundo grau, ele vai ser uma parábola, tá? Primeiro grau, ele vai ser uma constante, vai ser uma reta, tá? Assim, assim, assim. Aqui não, no segundo grau eu tenho uma parábola, por isso que eu tenho duas raízes. Você não encontrou x1 e x2? x1 aqui não era igual a 2? Aqui, bolinha aberta, ó. Tá? Ele passa em x em 2, mesmo sem tocar em 2, por isso que é bola aberta, tá? E 6, aqui, ó. 2 e 6, mas bola aberta, porque ele vem lá em 1,999999, mas em 2 ele não toca, por isso que é bola aberta. Ok? Aí tem 2,00001, beleza? Pode, 2 não pode, é a mesma coisa aqui. Ok? Tá? Tô explicando dessa maneira bem simples para a galerinha que ainda não fixou, tá? O trabalho de domínio de função, tá? Gráfico, representação de gráfico, função do primeiro grau e do segundo, para relembrar e fixar na cabeça, tá? Beleza? Próxima, mesma coisa, ó. Se f de x é igual a x menos 1, tá? Dividido por x mais 1, mais 3x dividido por raiz de x mais 4 é uma função. Seu domínio, opa, ele quer saber o domínio. Agora ele colocou de uma forma diferente, tá? A resposta. Então a gente está vendo que aqui a gente não tem raiz, tá? No numerador, nenhum no outro, tá? Então a gente só olha o denominador. Na anterior a gente olhou o numerador porque ele tinha raiz, aqui ele não tem. Então a gente não precisa tomar muito cuidado, a gente não precisa do numerador, tá? A gente precisa tomar cuidado com o denominador. Então, ó, o denominador deve ser diferente de zero, a gente já viu isso, tá? A raiz quadrada não pode ser negativa e nem zero, então ele vai ser sempre maior, tá? Ele tem que ser maior do que zero. Nesse caso ele não pode ser maior ou igual. Por quê? Porque ele está no denominador. O denominador não pode ser zero, tá? Então vamos lá. Aí a gente resolve aqui. A gente pega, ó, x mais 1. Peguei esse carinha aqui, ó. X mais 1, ele tem que ser diferente de zero, tá? Esse cara aqui, ele pode ser negativo. Ó, não tem raiz, tá? Então ele só tem que ser o quê? Diferente de zero. Então vai ser x mais 1 diferente de zero. Então x vai ser diferente de menos 1. Ok? Belezinha? Agora vamos olhar para o próximo. Ó, tem esse cara aqui, ó. Beleza? Agora, esse cara está no denominador, então ele não pode ser zero. Ok? E também não pode ser número negativo. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Tá? Então eu vou fazer dessa forma. X mais 4 tem que ser maior do que zero, porque ele não pode ser zero e não pode ser valores negativos, tá? Resolvendo essa equação, deu x maior que menos 4. Vamos ver se a gente tem essa opção aqui, ó. X maior que menos 4, beleza. X diferente de 1. Opa, 1 ele pode ser, ele não pode ser, é menos 1. Então não pode ser A. Cuidado com a dança dos sinais, tá? Você vê aqui rápido na correria, vai marcar A e vai errar. Ó, x menor que 4 não pode, x menor que menos 4 não pode, x maior que menos 4, beleza, ó, essa é a condição, não pode ser ele. E x diferente de menos 1, opa, então a resposta é a D de dado. Viu, gente, parece ser complicado, mas é muito simples, tá? Por isso que eu estou tentando falar dessa forma bem simples com vocês, tá? Porque não importa como que você desenvolva, importa que você acerte e passe, tá? No concurso. Vamos lá. Próxima. Os gráficos, tá? De uma função f de x igual a 2, eu tenho uma constante, né? Não importa o valor de y, tá? X vai ser sempre 2, tá? E g de x igual a x ao quadrado menos módulo de x. Cuidado, ele está dizendo módulo. Então, na hora de calcular, eu vou ter que botar menos x e mais x. Vou ter que fazer duas vezes, tá? Isso não é parênteses, isso é um módulo, tá? Tem dois pontos em comum. Opa, tem dois pontos em comum. Então, o valor da soma das abscissas, opa, eu vou achar os valores de abscissas e no final vou ter que somar todo mundo, tá? Vamos lá. Primeiro, se ele está dizendo que ele tem dois pontos em comum, a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as funções. Colocar f de x igual a g de x. F de x é igual a 2. Então vai ser 2 igual
a x ao quadrado menos x módulo. Olha lá, igualei. Esse carinha aqui é o g de x e esse carinha aqui é o f de x. Ah, Flávio, por que você fez isso? Porque ele disse assim, ó, tem ponto em comum. Se tem ponto em comum, você iguala um com o outro. Ok? Belezinha. Lembra que eu falei para vocês, ó, x módulo. Então eu tenho x positivo e x negativo. Então vou fazer duas vezes. Então a gente faz com menos, por exemplo. Primeiro, tá? X ao quadrado menos x. Isso daqui vai dar x ao quadrado mais x, tá? Joguei o 2 para lá, ó, deu uma equação do segundo grau. Tá? Cadê? Uma equação do segundo grau, tá? A gente vai resolver, achamos x1. Não vou perder muito tempo abrindo aqui a Bhaskara não, tá? Pode fazer pela soma pelo produto também, mas eu não vou fazer muito, senão a gente perde tempo. O vídeo fica extenso. Eu fiz aqui para vocês e deu x, primeiro valor de x1 deu igual a 1 e x2 deu menos 2. Opa, achei dois valores para x, tá? Agora eu vou fazer com x negativo, positivo. Eu já fiz com negativo, né? Então a gente faz com positivo. Ó, x ao quadrado menos x positivo, tá? Menos com mais dá menos. Aí entrou direto aqui, tá? Esse cara vai me dar, olha lá, x 3 linhas 2, x 4 linhas menos 1. Ok? Achei todos os valores para x, tá? Olha o que ele está pedindo, o valor da soma das abscissas. Então eu tenho uma abscissa, duas abscissas, 3, 4. O que eu vou fazer? Vou somar todo mundo, tá? Então, olha lá, peguei, ó, 1 mais menos 2, mais 2 menos 1, ó. Corto esse com esse, corto esse com esse. Igual a zero, não precisava nem fazer essa continha. Tá, ó, corta, corta, tá? Simétricos se anulam. Aqui, ó, igual a zero. Então a resposta correta é a letra A. Ok? Vamos lá. A 4. Ó, os gráficos da função reais, aí ele deu f de x, g de x, muito parecida com a primeira, tá? Só que ela tem um detalhezinho, porque ela não quer valor de x, ela não quer as raízes, ela quer um valor para c, tá? Então, olha lá, possui um único ponto em comum. O valor de c é... Então, primeiro, mesma coisa, a gente vai igualar. Se eles possuem pontos iguais, eu igualo. Sempre que falar isso, possuem pontos iguais, você iguala uma função com a outra, tá? Então, olha lá, a gente igualou, ó. Peguei f de x, ó, 2x menos 2 quintos, igual a g de x, que é igual a 3x ao quadrado menos c, tá? Resolvi todo mundo, cuidado, tá? Para não fazer direto, cheguei a uma equação do segundo grau, como eu tenho uma fração aqui, eu tenho que fazer o MMC, tá? Se eu tenho 2 quintos, eu vou ter que fazer o MMC, vai dar 2x sobre 1, c sobre 1, 3x sobre 2. Fazendo o MMC, vai dar o quê? 5. Tá? Aqui não é 3x sobre 1. Qual o número que multiplicado por 1, tá? Dá 5. 5. 5 vezes 3, 15. Vai ficar 15x ao quadrado. Aqui, c sobre 1. Tá? Qual o número que multiplicado por 1 dá 5? 5. 5 vezes c, 5c. Aqui, 2x sobre 1. Tá? Qual o número multiplicado por 1 dá 5? 5. 5 vezes 2, 10. Tá? Vai dar 10x. Mais, qual o número que multiplicado por 5 dá 5? 1. Então, 1 vezes 2, 2. Olha lá. Lembra, ó? 5 vezes 3, 15. 5 vezes c, 5c. 5 vezes 2x, 10x. E 1 vezes 2 dá 2. Olha lá, fiz o meu MMC. Agora sim, tá? Eu vou fazer Bhaskara. Primeiro eu vou calcular delta, tá? Chegamos lá. Olha só, essa questão não dá para fazer pela soma e pelo produto, porque ele quer o quê? Ele quer o c, tá? Então eu vou fazer por delta, olha lá, ó. B ao quadrado menos 4ac, ó. B, quem é B? Vamos olhar lá, 10. 4, quem é A? 15. E quem é C? Esses dois aqui, ó. Então vai ficar, olha lá. Ele só inverteu aqui, só os valores, tá? Olha lá, pegou 2 menos 5c, tá? Aí resolvendo isso tudo deu delta igual a 300c menos 20. Beleza. Tá? Então encontrei delta. E Flávio, agora eu vou ter duas incógnitas? Não, agora a gente interpreta a questão.
O que ele está dizendo para a gente? Possuem um único ponto. Se eles possuem um único ponto, significa que essa equação do segundo grau só vai me dar uma única raiz, tá? Uma única raiz. Quando ele me dá uma única raiz, tá? Qual é essa condição da equação do segundo grau, da função do segundo grau? Tá? Quando delta é igual a zero. Então, quando delta é igual a zero, eu tenho o quê? Uma única raiz, tá? Então, ó, o enunciado diz que as duas funções possuem um único ponto em comum. Traduzindo, possui uma única raiz. E para a gente calcular uma equação do segundo grau e encontrar uma única raiz, tá? Delta é igual a zero, tá? Isso daí tem que ficar na cabeça de vocês, é teoria, tá? Delta é igual a zero. Então, o que a gente faz? Pega delta igual a zero. Olha lá, delta é igual a esse cara aqui. Posso substituir delta por zero? Posso. Olha lá, ó. Vai ficar 300c menos 20 igual a zero. Então vai ficar 300c igual a 20, tá? Se era menos 20, foi para lá positivo. Então vai ficar c igual a 20 sobre 300. Então c igual a 1/15. Tem essa opção? Tem, ó. Letra D de dado. Tá vendo? Questão mais interpretativa, tá? Uma questão de cálculo, de conta. A gente não tem uma conta muito complicada para se fazer, mas a gente tem que mostrar que a gente entende da teoria, tá? Eu acho que o ponto X dessa questão aqui, um ponto alto dessa questão, foi justamente o aluno identificar e saber que quando eu tenho uma equação do segundo grau que vai me apresentar uma única raiz, tá? Isso só acontece quando eu tenho um delta igual a zero, tá? Porque lembra, ó, mais ou menos raiz de delta? Se delta igual a zero, vai ser mais ou menos zero, então vai dar o mesmo número. Por exemplo, 12 mais ou menos raiz de delta. Vai ser 12 mais ou menos zero. 12 mais 0, 0. 12. 12 menos 0, 12 também. Então vai me dar uma única raiz, então eu vou ter um único valor para x. Então quando eu tenho um único ponto comum, significa que o meu delta é igual a zero. Substituir aqui, onde está delta, botei zero. Resolvi, cheguei ao valor de c. Bem simplesinha, né? Mas cuidado, tá? E coloquei também uma questão bem teórica. Ah, não. De novo, eu esqueço que eu botei o desenho. Olha só, aqui eu tenho o quê? Já uma junção de gráficos, tá? Eu tenho, ó, g de x, ela é uma equação do segundo grau. Se ela é uma equação do segundo grau, ó, ela é uma parábola, tá? E o f de x, ele é uma equação do primeiro grau, ou seja, uma função do primeiro grau. Então ela vai ser o quê? Uma reta. Então ele está dizendo, ó, os gráficos das funções possuem um único ponto em comum. Aqui, ó, elas vão se encontrar aqui. Tá? Se eu colocar um pouquinho mais para cima, ela vai se encontrar aqui e aqui. Então, seriam o quê? Dois pontos comuns, como a gente fez na questão anterior. Tá? Belezinha? É assim que se desenha, tá? Equação do segundo grau é uma parábola. Na próxima questão eu vou falar quando a concavidade é voltada para cima ou quando é para baixo. Mas a equação do segundo grau é uma parábola. A equação do primeiro grau é uma reta, tá? Exponencial, logaritmo é outra coisa, tá? Ok? É outro tipo de desenho. Vamos lá. A 5 eu coloquei uma questão teórica, tá? A gente não vai calcular nada. Ele está dizendo assim, as funções do segundo grau, função do segundo grau, tá? Com uma variável, uma única variável, tá? Eu tenho x como uma única variável. Vai ficar f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Terão um valor máximo quando? Então, beleza, vamos para a teoria. Olha lá. Se é uma equação do segundo grau, vai ser uma parábola, tá? Quando A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Quando A for negativo, a concavidade é voltada para baixo, ok? Então, quando A for positivo, concavidade para cima, para o infinito e além, olha só, está subindo. Ele não tem máximo, mas ele tem um pontinho ali embaixo, que é o mínimo, tá? Para quem vai estudar economia, vai chamar isso aqui de depressão, tá? É um período de depressão, ó. Ok? Depressão, a gente tem um vale aqui. Então ele tem ponto mínimo. Então quando A é positivo, eu tenho ponto mínimo. Agora, quando A for negativo, tá? Ele tem um ponto máximo, porque não tem nada acima. Tá vendo? Ó? Não tem nada acima, só tem valores abaixo. Então ele aqui, ó, C terão valor máximo quando? Quando a concavidade for voltada para baixo. Quando que a concavidade fica voltada para baixo? Quando A for menor do que zero. Então, beleza. Vamos responder agora a questão? Ah lá. As funções do segundo grau com uma variável
f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, opa, sabemos que a gente tem uma equação do segundo grau, então a gente tem uma parábola, tá? Terá valor máximo, ou seja, mais do que aquilo não existe, tem máximo, significa que a concavidade é voltada para baixo. Quando a concavidade é voltada para baixo, significa que A é negativo. Então vamos ver as respostas. Ó. A menor do que zero, beleza. B não, B aqui no caso seria o coeficiente angular, tá? Então não está falando de ângulo, então não. C não, C é a constante, menor do que zero não. Delta, também não está falando de delta. A maior do que zero, também não, tá? Só se ele perguntasse o que? Ponto mínimo. Aí seria E. Mas ele está perguntando ponto máximo, tá? Uma equação do segundo grau só tem ponto máximo se a gente tiver um A negativo. Então a resposta correta, cadê? Marquei errado aqui, tá? Mas não, é negativo. A resposta correta é a letra A. Vou até apagar isso aqui para vocês não cometerem um erro. Desculpa, tá, gente? Que é tanto slide que eu faço só para montar a animação aqui é complicado, tá? Aí acabo errando, sem querer, acabei errando aqui. Não vou nem colocar o gráficozinho ali para a marcação, tá? Não é aqui. Por quê? Vamos ver se vocês me entenderam. Flávio, o professor erra também, tá? Vamos lá. A maior que zero, eu tenho concavidade voltada para cima. Então, ó, eu não tenho máximo, vai embora, tá? Eu tenho mínimo, tá? E agora, quando eu tenho A menor do que zero, tá? Significa que eu tenho um ponto máximo, concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para baixo, eu tenho um teto, eu tenho um máximo, tá? Mas não tenho mínimo. Então, desculpa, tá, gente? A letra correta é a letra A, ó. A menor do que zero. Ok? Beleza? Mil desculpa por esse erro, tá, gente? Falha nossa. Beleza, gente, tranquilo? Então essa foi a ideia de hoje, tá? A gente trabalhou então módulos 5, 6 e 7, falando dos dois, função do primeiro grau, segundo grau e como eles são representados num gráfico, tá? Na apostila de vocês tem vários exercícios que vocês vão estar fazendo, tá? Qualquer dúvida me chama lá no Google Classroom, tá? Que eu vou dar sim esse feedback para vocês e de repente a gente até melhora a aula no próximo vídeo. A galerinha que faz o regular com a gente, tá? Eu percebi que vai cair na prova de proficiência também esse conteúdo aí na prova de proficiência de vocês. Então, se quiser dar uma estudada por ela, em Mate 1, tá? É que no terceiro ano da aula de Mate 2. Pode pegar também e dar uma estudada por aí que vai estar valendo. Beleza, gente? Tranquilo? Desculpem pelo erro de hoje, tá? Foi quase perfeito, né? Acabei errando no final. Aquela notinha 9,5 que bate na trave, né? Desculpa, tá, gente? Então, até a próxima, tá? Cuidado, eu vou estar ao fazer os exercícios, porque não é um conteúdo muito difícil, é um conteúdo muito tranquilo de estudar, mas só que a teoria tem que estar muito embasada na nossa cabeça, tá? Vamos fazendo esses exercícios que no meio da semana eu vou estar postando o gabarito, tanto do módulo 5, 6 e 7 para vocês lá no Google Classroom, tá? Que é para vocês conferirem. E qualquer coisa me chama lá que eu respondo, ok? Um grande abraço, beijo no coração e fiquem com Deus, tá? Fui!